Fala, minha gente, beleza? Ó, agora vamos aí de propriedades periódicas. Ô Ping, o que é isso? O que são essas propriedades? São propriedades que se repetem ao longo do período, tá? Então eu vou ter essas propriedades periódicas relacionadas com a nossa tabela periódica. Vão ser propriedades que vão se repetindo através dos períodos da tabela. Vamos lá para a nossa primeira propriedade? Raio atômico. Vamos que vamos. Raio atômico vai ser a medida que relaciona a distância entre o núcleo e a camada de valência. É a distância entre o núcleo e a última camada com elétrons. Então, quanto maior for essa distância, maior será o nosso raio atômico. Eu gosto de analisar o raio atômico na tabela periódica, analisando elementos de uma mesma família e depois elementos de um mesmo período. Vamos começar a entender como que vai variar o raio ao longo de uma família. Eu peguei aqui o lítio. O lítio, ele está na família 1A, metais alcalinos, e ele está no terceiro período. Então vamos imaginar aqui, ó, eu tenho o núcleo atômico e como o lítio está no segundo período, na segunda linha da tabela periódica, ele vai ter duas camadas. Agora o sódio, mesmo esquema, não preciso nem fazer distribuição eletrônica. Ó. O sódio está na terceira linha, então ele tem 3 camadas. Depois o potássio, faço o núcleo do potássio. Esse potássio está na quarta linha, então ele vai ter 4 camadas eletrônicas. Perceba que o nosso raio aqui, ó, é a distância do núcleo até a última camada com elétrons, do núcleo até a última camada com elétrons. Perceba que conforme vai aumentando o número de camadas, vai aumentando também o nosso raio atômico. Então eu posso dizer, comparativamente, conforme o número atômico aumenta em uma mesma família, maior será o número de camadas, por isso maior será o raio. Tranquilo? Então, quanto mais embaixo na tabela periódica, mais camadas, maior é o raio do elemento. Agora, fazendo essa análise para elementos de um mesmo período, elementos de uma mesma linha. Então, ó, se eles estão no mesmo período, eu tenho o mesmo número de camadas. Então, ó, eu pego aqui o meu carbono, ele vai ter 2 camadas. Depois eu vou pegar o meu oxigênio, ele vai ter 2 camadas. Putz, e o FF é o flúor? Sim, o flúor também tem 2 camadas. Por quê? Todos esses elementos, eles estão no mesmo período. Ambos têm 2 camadas. Agora, como que eu posso analisar o raio? Ô Pink, eu posso fazer pensando no número de camadas, como nós fizemos aqui na família? Não. Elementos do mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Então, o que vai diferenciar os elementos de um mesmo período com relação ao raio vai ser a força de atração entre o núcleo e as camadas eletrônicas. E aí, gente, quanto maior for o número atômico do elemento, maior vai ser a atração, entre núcleo e eletrosfera. Por isso, quanto maior for o número atômico, maior será a atração, menor é o raio. Então, quanto maior o número atômico, menor é o raio. Belezinha? Então, para continuar com a mesma ideia, se eu analisar da direita para a esquerda, do flúor até o lítio, o que tem acontecendo com o número atômico? O número atômico 9, 8, 6 e 3. Então, da direita para a esquerda, o número atômico está diminuindo. Se está diminuindo o número atômico, está diminuindo a atração, por isso o raio está aumentando. Então, quanto mais à esquerda, maior vai ser o raio quando eu comparar elementos de um mesmo período. Tranquilo? Agora, para você
depois que eu terminar o próximo slide, poder printar e fazer um resuminho, colocar aí no seu mapa mental ou na sua organização de estudo. Vamos lá? Bom, ó, aumenta de baixo para cima. O que é isso, Pink? Aqui vai ser o raio na família. O raio na família, ele vai aumentar de cima para baixo. Então, o raio na família aumenta de cima para baixo. Essa seria a sua justificativa numa prova discursiva, por exemplo. Maior número atômico, maior número de camadas, maior vai ser o raio. Quando comparamos elementos com camadas diferentes. Tranquilo? Agora, esse raio no mesmo período, vale a pena isso, ó, período, ele vai aumentar da direita para a esquerda. Ele aumenta da direita para a esquerda. Tranquilo? Bom, o Pink, por que isso acontece? Ele vai aumentar da direita para a esquerda, por quê? Vai diminuir o número atômico do elemento, vai diminuir a atração. Vale sempre lembrar, entre núcleo e eletrosfera. E por isso o raio aumenta. Belezinha? Quando a gente compara mesmo número de camadas. Show? Agora dá um print aí, isso vai te ajudar. Agora, olha só, para você visualizar, quem é visual, isso aqui é bem bacana. Então, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, quanto mais abaixo e mais à esquerda, maior é o raio. Reforçando aí, sempre quem tem prioridade é o carinha com mais camadas. Mais camadas, independente da localização na tabela, mais camadas, maior o raio, necessariamente. Valeu? Agora, pessoal, ó, vamos nessa. Começar a falar um pouquinho sobre os íons. E aqui uma generalização, que todo cátion é menor que seu átomo neutro. Por quê? Porque em geral, para se fazer um cátion, para fazer um átomo se transformar num cátion, a tendência é que ele perca todos os elétrons da sua camada de valência. Então a sua camada de valência, ela desaparece, né? Então eu deixo de ter uma camada no átomo. Então se eu tenho uma camada a menos, o tamanho vai ser bem menor. Sempre o desaparecimento de uma camada proporciona uma grande diminuição do raio. Por isso, todo cátion é menor que seu átomo neutro. E aí, quando a gente fala de ânion, todo ânion é maior que seu átomo neutro. Por quê? Porque para um átomo neutro se transformar em um ânion, ele precisa receber elétrons. E por isso, quanto mais elétrons eu tenho na eletrosfera, maior a repulsão. Isso aqui também pode se chamar de blindagem, tá? Maior a blindagem, maior a repulsão entre os elétrons na eletrosfera, por isso o tamanho aumenta. Então todo ânion é maior que seu átomo neutro. Belezinha? E aí, numa série isoeletrônica, quando eu comparar espécies químicas com a mesma quantidade de elétrons, podemos generalizar e dizer que a espécie química com maior número atômico vai gerar maior atração, de novo, entre núcleo e eletrosfera. Núcleo e eletrosfera, tá? Maior atração entre o núcleo e a eletrosfera, consequentemente, menor o raio. Isso sempre é usado para série isoeletrônica e significa que eu vou ter o mesmo número de camadas eletrônicas também, tá? Então, mesmo número de elétrons, mesmo número de camadas. Por isso, para comparar elementos que têm a mesma quantidade de elétrons, maior número atômico, maior a atração, menor o raio. Então, o raio do cátion trivalente do alumínio é menor que o raio do ânion bivalente do oxigênio. Tranquilinho? De boa, minha gente? Espero aí ter ajudado. Moçada, abraço!